Salmo 51 e 10. Salmo 51 e 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos ler de novo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu tenho a impressão que tanto o Salmo 32 como o Salmo 51 são conhecidos de todos os cristãos. Porque nesses salmos nós temos um tipo de exposed, de exposição. Sabe, que você entra nas redes sociais e fazem a exposição de um homem que cometeu um crime. A gente gosta de ver, né? A exposição de um criminoso. Eu ouvi isso. Essa era uma frase do pastor Tomé Wilson. Ele dizia que os homens, até os cristãos, eles não têm apreço em ver homens e mulheres arrependidos por conta dos seus pecados. Eles têm apreço de saber que eles caíram. Muitas vezes, a igreja, homens e mulheres cristãos, têm sede de sangue. Querem ver e ouvir de histórias de igrejas que caíram, de pastores que caíram, de pessoas que foram flagradas em seus pecados. O pastor Tomé Wilson dizia isso, cuidado. Porque às vezes você vai confessar um pecado e a pessoa não quer lhe ajudar. O outro cristão só quer ver a sua queda e tripudiar da sua queda. São como lobos famintos. Então tenha muito cuidado com quem você vai conversar sobre os seus pecados. Tenha muito cuidado acerca da sua confissão de pecados. A minha impressão, de novo digo, é de que nós amamos o Salmo 51 porque nós gostamos de ver um Davi humilhado. Esse rei poderoso, agora clamando ao Senhor porque pecou na área sexual. Nós amamos ver o sangue sendo derramado e dizendo, olha, Davi, mas nunca Davi somos nós. Nunca nos vemos dentro deste papel de pessoas que caem em seus pecados e precisam de perdão da parte do Senhor. Nós estamos falando de estar na contramão do mundo. Estar na contramão do mundo já estabelecemos. É muito perigoso, uma vez que todo o fluxo está indo em via contrária ao fluxo que nós estamos escolhendo tomar. É perigoso ser atropelado no processo. É perigoso ser assassinado no processo mesmo. Porque todo mundo está indo em uma direção. E agora o que se espera é que a igreja, famílias cristãs, crentes individuais, vão na contramão deste mundo. É muito difícil. Se nós fôssemos pensar em uma correnteza, é muito mais fácil, como um pedaço de madeira morto, ou como um próprio peixe morto, flutuar na superfície e seguir na correnteza, porque está morto, porque flutua, porque o cadáver podre fica acima da superfície, é levado pela correnteza. Agora, para ir contra a correnteza, você precisa estar vivo. Você precisa exercer uma força contrária, para que primeiro você saia de uma inércia, e agora ainda mais, que você avance contra o fluxo. Nós percebemos que isso só é possível pela fé, com olhos de fé. Por isso que Abraão foi contra o mundo. Por isso que Enoque foi contra a morte. Por isso que Abel foi contra uma falsa adoração. Por isso que esses homens e mulheres venceram, como diz o autor de Hebreus. Mesmo cerrados ao meio, mesmo pobres, mesmo sem ter onde dormir. Mas eles venceram. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno de tê-los. Quando nós avançamos ao pensar sobre o que é ser contracultural, não posso deixar de falar sobre pureza sexual. Nós precisamos falar e falar novamente sobre pureza sexual. O que significa pureza? Eu tenho uma definição muito simples, mas eu espero que você entenda a profundidade desta definição. Pureza é desejar uma coisa só. Pureza é o contrário de desejar várias coisas ao mesmo tempo.
pureza de coração, conforme a bem-aventurança de Jesus em Mateus capítulo 5, é desejar uma única coisa e somente uma coisa, não mais do que uma. É um desejo, portanto, controlador. É um desejo que guia, que me consome por dentro. E ele não me divide em dois, ele me leva a um único alvo, diante de uma única direção. Toda a minha vida é direcionada por esse desejo. É enxergar a vida pelas lentes desse desejo. O desejo pela pureza. E este desejo é a minha busca de saciedade eterna. Eu quero ser saciado. Eu preciso ser saciado todos os dias. Se nós fôssemos resumir, qual seria o desejo controlador esperado na vida dos crentes? A resposta também é simples. Se pureza é desejar uma única coisa, uma coisa só, o desejo dos crentes deveria ser definido como? Em uma palavra: Deus, e somente Deus. Deus na sua beleza, Deus na sua glória, Deus na sua salvação, Deus no seu relacionamento e na sua presença junto com o seu povo. Se você fez o percurso de Apocalipse, você percebe que é este o plano que Deus está efetivando e consumando no mundo. E que cada vez mais ele se aproxime, até que chegue o ponto alto da história, o ápice de toda a existência humana, que será um dia em que Deus habitará com o seu povo. Não haverá mais distâncias, barreiras, nem pecados, nem morte, nem dor, nem lágrimas, nem nada nos separará do amor de Cristo, que está dado através do amor de Deus. Um desejo também traz demandas. Se o desejo controlador dos cristãos é Deus e a sua glória, a sua presença, todo desejo traz no seu bojo obrigações. Se você, jovem, tem o desejo de se relacionar com uma pessoa, você tem certas obrigações a cumprir. Você tem que demonstrar certa maturidade, você tem que buscar uma carreira profissional, você tem que demonstrar que é digno de confiança dos pais daquela pessoa, uma série de obrigações. Quem tem desejo, tem obrigação. Pense no lado da via do mundo. Vamos pensar no lado contrário da pureza, que o mundo está tomando em relação aos desejos sexuais. Olha como todo desejo traz demandas. Pense, quantos homens hoje estão totalmente estressados, estão totalmente desanimados, irados, alguns com burnout, sem explicação, mas às vezes tem uma explicaçãozinha lá escondida. Sabe por que é que eles estão cansados, estressados, com burnout? Porque eles estão passando a madrugada inteira assistindo pornografia. Por isso que não dormem e por isso que estão cansados. Eu não sei por quê. Porque todo desejo tem uma obrigação. A obrigação desse desejo incontrolável sexual é que ele passe a noite acordado, por exemplo. Vamos pensar em outro exemplo. Quantos jovens estão ansiosos, são temerosos na sua relação para com Deus? Vivem em uma ansiedade completa, são namorados dentro da igreja, mas mantêm relações sexuais escondidas. E daí vem o fruto da sua ansiedade. Porque vivem vidas duplas. Demonstram algo na igreja para com suas famílias, mas estão pecando no secreto. E o preço que se paga é a ansiedade. É o preço da hipocrisia, de fingir algo, de sempre se esconder. São preços que nós pagamos. Quantas mulheres hoje vivem frustradas no seu casamento porque estão pagando o preço de terem acesso a um tipo de pornografia literária ou até cinematográfica, onde esperam grandes romances, grandes amores, ou até mesmo, não pornografia, algo normal do romantismo mesmo, como doramas e novelas, e vivem frustradas porque o seu casamento não é igual ao que elas veem nos doramas ou nas novelas, porque o seu marido não é igual àquele coreano bonitinho e tão gentil. Seu marido não traz flores. Esse é o preço que se paga em você obter para si uma cultura do mundo, a frustração. São vários exemplos que nós poderíamos dar aqui, e é por isso que nós começamos a falar de desejo sexual e pureza sexual. Afinal, é este o tom maior que o mundo tem tomado e que a igreja tem se engolido quando deseja não ser contracultural. Quando é arrastada pelo fluxo da cultura, a igreja, um dos seus primeiros sintomas, é ceder à cultura sexual do mundo em todos os seus níveis.
Um desejo sexual errôneo também tem cobranças. É necessário pagar um preço para receber o prazer no final das contas. Agora, quando voltamos os nossos olhos para a contramão, para ser contracultural, nós olhamos para a pureza do Evangelho. Nós queremos utilizar a pureza como instrumento para saciar o nosso desejo por Deus. A impureza é um instrumento para saciar corações pecaminosos, para saciar corações que estão corrompidos sexualmente. A impureza é o meio pelo qual isso acontece. Você deve sempre pensar na dinâmica do pecado como uma dinâmica entre algo corporal e algo espiritual. O pecado sempre age entre esses dois níveis e unindo esses dois níveis. Eu não divido o ser humano na teologia bíblica como corpo, alma, espírito e tal e tal. Quando nós observamos de maneira muito profunda o Antigo e o Novo Testamento, nós percebemos que o ser humano é basicamente dividido em duas partes. Ele é barro, ele é pó, ele é físico. Podemos pensar que nesse pó está incluído o quê? Desejos como fome, como sexo, como sede, como sono. Isso é parte de ser pó, ser parte da terra. São os instintos quase que animais. Mas, por outro lado, o ser humano também é formado de quê? De um Deus que pega este barro e sopra. Dá uma alma. Aí você pode chamar de alma, espírito, o que você quiser. Na verdade, a Bíblia chama de várias coisas. Inclusive, coração. Talvez coração seja o elemento mais forte em Provérbios e em outros livros. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O ser humano é isso. Essa parte imaterial, mais essa parte material. Quando nós pensamos no pecado, você primeiro corrompe a parte imaterial, seu desejo é corrompido, você é impuro, você é pernicioso, você não ama a Deus. E essa corrupção da parte imaterial penetra na parte material de tal maneira que você operacionaliza com o seu corpo o que já foi corrompido no seu coração. Se teu coração está corrompido, o teu corpo vai efetivar o que já está corrompido no coração. Se teu coração já é adúltero, o teu corpo vai seguir o teu coração, buscando o adultério. Meu grande medo é o seguinte, é de que na igreja do Senhor Jesus, nós tenhamos apenas uma superficial pureza. E eu explico o que é superficial pureza. É uma pureza que não pertence à parte imaterial. A parte imaterial da maioria dos cristãos hoje está corrompida. Não está na contramão do mundo. Mas Deus tem dado graça e tem restringido esses cristãos que estão com o coração corrompido para não ter oportunidades para usar o seu corpo para seguir o seu coração. Tem gente que basta uma porta, basta uma oportunidade, mas Deus não dá. Ou isso é evidência do amor de Deus e da paciência de Deus, ou você pode interpretar de outro jeito. Talvez seja evidência da ira de Deus, permitindo que esse povo continue fingindo que é crente, sem grandes escândalos, e continue suavemente escorregando para o inferno. Nunca pecou, nunca escandalizou, talvez porque não teve oportunidade. Então é muito interessante que nós vejamos e interpretemos a evidência. Você nunca caiu em grandes pecados, seus pecados, suas impurezas sexuais são pequenas, mas pense na situação do teu coração. Isso é o mais importante. A evidência do pecado, ela apenas comprova a situação do teu coração, se está conectado com Deus ou não. A alegria que está diante de nós, quando nós pensamos na pureza, na beleza, na glória de Deus, para mim é um argumento muito sonoro, um argumento muito alto para nos colocar diante da estrada da santidade e pureza sexual. Eu não vou argumentar, nem no aconselhamento, nem nas conversas, nem aqui no púlpito, de que você não deve cair em pecados sexuais por conta das consequências que virão. As consequências são óbvias. Até descrentes entendem as consequências de um pecado sexual. Quando nós falamos sobre pornografia, quantos livros? Estava lendo um livro um dia desse sobre um neurobiologista que faz análises acerca da influência da pornografia no cérebro de homens. Entendendo que o cérebro humano ele é plástico. Ou seja, você dá a forma que você quiser, de acordo com o que você assiste, do que você vê.
das influências que você deixa que entrem lá, da sua vida, da luz do sol e assim por diante. E ele comprova por meio de pesquisas que nós modelamos o cérebro para um estado não natural, um estado não esperado, um estado que emburrece, um estado que torna o cérebro viciado quando homens usam pornografia. Eles moldam o cérebro, eles maculam o cérebro. Isso, um neurobiólogo descrente. Então, eu preciso estar aqui mostrando as evidências de que é ruim para você, de que vai ser ruim para os seus filhos, se você trair o seu cônjuge, que vai ser ruim para a igreja, se um namorado dormir com a namorada. A gente precisa crescer. Isso aqui, qualquer descrente, entende. As consequências perniciosas. Para o povo de Deus, nós precisamos de coisas mais profundas. De perceber que o grande argumento para você não cair na impureza sexual não é nada disso, mas é a beleza de Deus. É o poder do Evangelho que te transformou, que te tirou da escravidão do pecado. Isso é muito mais sonoro para nós. Isso chama muito mais as nossas atenções. Afinal, quando nós falamos de sexualidade, e dela ser tão importante assim, em ser contracultural, nós estamos falando de aparência. Sexualidade, no final das contas, é beleza, é aparência, é glória. Quando você se apaixona por alguém e exerce, então, esse dispositivo no teu coração, que é o dispositivo do erotismo, que Deus colocou no teu coração, você se apaixona pela beleza de alguém. Por isso que essa beleza, que pode ser corrompida pelo pecado, deve sempre estar colocada em uma balança com a beleza de Deus, com a glória de Deus, que é muito mais belo do que qualquer pessoa. Como é que um solteiro se mantém puro quando Deus deu a ele desejos sexuais? Como é que pode? Isso um descrente não consegue entender. Se você tem um filho que está passando por tensões sexuais e você leva em um profissional qualquer da área de humanas, eu não vou nomear nenhum desses profissionais, na área da saúde, seja lá qual for a área, um profissional descrente vai dizer, olha, deixe seu filho liberar suas tensões sexuais. Porque ele vai ficar louco. Ele vai ter problemas. Ele vai ser disfuncional no futuro, quando casar. Então, isso o descrente não entende. Mas qual é o argumento que me vai fazer ir contra a biologia? E contra o esperado? Porque não é isso estar na contramão? Como é que o solteiro se mantém puro até o casamento? Porque ele ama a glória de Deus, ele ama a beleza de Deus mais do que a beleza das mulheres. E ele consegue se manter puro até o momento certo. O plano de Deus sempre será melhor e mais benéfico para qualquer um de nós do que os planos de Satanás. É óbvio que se você seguir o caminho da contramão, você vai sofrer. Você vai negar a si mesmo, você vai negar seus próprios impulsos, você não será bem visto entre os colegas, mas você vai receber bênçãos da parte do Senhor. Vamos pensar nessa construção original de Deus. Deus construiu, já vimos em Gênesis, homem e mulher. Eles são, capítulo 1, versículo 27, a imagem e semelhança de Deus. Quando nós vamos pelo caminho do mundo, relacionado à pureza sexual, nós acabamos por atacar a glória do homem e da mulher, que é refletida da glória de Deus. Ser imagem e semelhança, no final das contas, é isso. É refletida a glória de Deus. E você ataca esta imagem e semelhança em si mesmo, porque todo pecado sexual usa o seu próprio corpo, como Paulo diz, e também ataca o outro. Porque não existe pecado sexual que não envolva o outro. Nem que seja por imagem, nem que seja por vídeo, mas sempre envolve outro ser humano. Então você ataca essa glória, não somente essa glória, mas o projeto original de Deus e a funcionalidade original de Deus para o ser humano. Nós corrompemos a nossa visão sobre a sexualidade humana. Como é que nós atacamos essa glória? Nós deveríamos ter uma visão elevada sobre o que é ser humano. Uma visão elevada sobre nós mesmos e sobre os outros, mesmo que descrentes. Porque são criaturas de Deus, mesmo que não filhos de Deus. E uma visão ainda muito mais elevada sobre os filhos de Deus. Quando você ataca esta visão, você acaba usando os próprios membros do seu corpo, Paulo fala isso em Romanos capítulo 6, como instrumentos
do pecado. Abre aí comigo, Romanos capítulo 6, versículo 13. Comprova esta ideia de que é possível usar um corpo que Deus te deu para fazer algo, com um projeto original, com uma funcionalidade original que seria representá-lo, que seria glorificá-lo em santidade, e você pode usá-lo, infelizmente, para depreciar o nome de Deus. Você pode usá-lo, infelizmente, para ir na contramão do que Deus espera de você. Romanos capítulo 6, versículo 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Os dois níveis voltam aqui. O nível do coração e do corpo. Paulo está enfatizando a instrumentalidade do corpo. O teu corpo é instrumento para fazer alguma coisa. Projeto e funcionalidade. Projeto e direção. Teu corpo foi criado para ser instrumento de justiça. Mas quando você cede às tentações sexuais, está usando os membros de Deus, que Deus te deu, que Ele poderia tirar a qualquer momento, e pode, tirar o teu fôlego de vida, para que então você use-os como instrumento de injustiça. A funcionalidade do nosso corpo, desse corpo de barro mesmo, foi planejado para refletir a glória de Deus. Por isso que Deus soprou, por isso que Deus pegou, por isso que Deus moldou, colocou suas mãos santas sobre nós. Por isso que Ele entretece bebês no útero de suas mães. Por isso que Ele escreve todos os dias desse bebê no seu livro. Por que Ele tem um cuidado tão especial com o humano? Porque o ser humano é revestido de dignidade. Por isso que somos contra o aborto. Por isso que nós somos a favor daqueles que estão marginalizados, que estão destituídos de comida, de residência, de vida mesmo. Por isso que Provérbios diz: homem e mulher de Deus se colocam ao lado daqueles que estão sendo jogados para a morte. Porque nós entendemos que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o motivo. É o motivo pelo qual nós nos mantemos santos. É o motivo pelo qual eu olho para você e devo olhar para você com olhos de pureza, não com olhos de imoralidade. Essa é a nossa grande luta. Nós não devemos usar nossos membros como membros de injustiça, indo na via contrária do planejamento de Deus. Por isso que nós vamos enfatizar a pureza. A pureza é esse caminho pelo qual nós chegamos aos suprimentos dos desejos dos crentes, que é desejo por Deus, que é desejo pela presença de Deus. Pense na pureza, em primeiro lugar, como um campo de batalha. Sempre a ilustração da pureza vai ser a ilustração de um campo de batalha. E não é uma batalha da Segunda Guerra Mundial. É uma batalha da Primeira Guerra Mundial, ou de antes. Na Segunda Guerra Mundial foram criadas entre os nazistas e todos os que apoiavam o nazismo um tipo de guerra diferente que até outrora não havia existido. Chama-se de guerra rápida, onde aviões chegam, derramam suas bombas e vão embora. E perceba que esse tipo de guerra ficou. Hoje usamos drones, usam drones e tudo mais, fazem guerra rápida. Chegam lá, metralham e vão embora. A guerra da Primeira Guerra para antes é um tipo de guerra demorada, de cerco. Você cercava a cidade, passava meses, anos. Esse é o tipo de guerra no campo de batalha da pureza sexual. É uma batalha longa. Ela é feita de pequenas batalhas, de pequenas lutas diárias. Basta a cada dia o seu próprio mal. Lute todos os dias, mas sabendo que é uma batalha constante de arrependimento contínuo. Outro texto que você vai me acompanhar é em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Lê comigo esse texto, percebendo que haverá mais dois que estão em paralelo com ele, mas quero enfatizar o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 8. Depois de uma exortação, chamando o povo de infiel, no versículo 4, um povo que não é puro, porque quer servir a Deus e a outros senhores,
Isso não é pureza, isso é impureza. Paulo, o autor Tiago, diz no versículo 8: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Chegai-vos a Deus, na versão da Ara, e ele se chegará a vocês. É uma promessa maravilhosa que nós já previmos no Salmo 51. Davi já falou dela. Um homem, um ser humano que pecou, mas está contrito, um coração arrependido, tu não desprezarás, ó Deus. Tiago está falando a mesmíssima coisa. Cheguem perto de Deus. Cheguem. Ele se chegará a vocês. É uma promessa do Evangelho. É uma promessa de perdão. É uma promessa estranha. Porque se você lembra do Antigo Testamento, você sabe de algo. Que se você chega na presença de Deus como um pecador, você será destruído. Você será aniquilado, queimado. Lembra de Datã e Abirão? Lembra de Nadab e Abiú? Lembra desses homens que chegaram de maneira apropriada, como Caim, na presença de Deus? Foram aniquilados, foram desprezados. Chegar diante da presença de Deus é um benefício da nova aliança que é dada em Cristo Jesus. Você quer que Deus chegue perto de você? Pois chegue primeiro diante dele. Chegue-se e ele se achegará até você. Se fosse só isso, nós não teríamos conexão com o que estamos falando nesta noite. Está pesando sobre a responsabilidade de nós irmos na contramão relacionada à pureza sexual. Mas o versículo continua com uma exortação. Vai se achegar diante de Deus, o que é que você deve fazer? Purifique as mãos. Limpe, lave as mãos, pecadores. E vocês que são de ânimo dobre ou indecisos, limpem o coração. Mesmo na nova aliança, você deve chegar como está, mas deve chegar purificado. Qual a grande demonstração de que um crente está arrependido do seu pecado? É quando ele para. É quando ele para. Essa foi uma grande tensão durante muitos anos da minha vida. O que significa? Como eu posso ter certeza de que estou verdadeiramente arrependido e não estou me enganando só para Deus me dar as suas bênçãos? Como é que eu comprovo de que certamente estou arrependido do que fiz? E durante anos, a resposta se mostrou muito simples. O único modo de comprovar que estou verdadeiramente arrependido é quando paro de fazer aquilo que estou fazendo. Não tem outro modo. Não tem como eu chegar dentro da igreja, um processo disciplinar, que a igreja deve fazer para a sua pureza, e dizer, olha, irmãos, estou arrependido. Continuarei fazendo, mas estou arrependido, não estou feliz. Mas eu vou continuar fazendo, desculpem aí, é porque eu sou fraco, é porque o psicólogo me liberou, é porque as coisas são assim mesmo. E fulano que caiu? E pastor tal, que é pastor, eu nem sou. Então eu vou continuar, mas eu estou arrependido. Isso existe? Impossível, é contra-intuitivo. Quem se arrepende, purifica as mãos para se achegar diante de Deus. E essa ideia de ser indeciso é uma boa tradução para alguém de ânimo dobre. Essa pessoa que é impura, que quer ir por um lado e quer ir por outro. E talvez alguns de nós não se encaixem nessa primeira definição de pecadores. Ah, eu não sou um pecador. Ninguém me reconhece na rua como um grande pecador, como um grande imoral. Mas talvez a maioria de nós se encaixe na segunda definição. Não são grandes pecadores, mas são pessoas de ânimo dobre. Que querem fazer esse jogo duplo, de estar um pouquinho aqui e um pouquinho acolá. De fazer algumas coisas cristãs e outras coisas não tão cristãs. Tiago diz, vocês precisam limpar o coração. Vocês precisam tirar essa escória que está pesando. Vocês precisam, quando você bebe, está lá na sua casa, você tem ainda uma relíquia de um termômetro de mercúrio, que ninguém tem mais, né? Mas existia. Nas antigas, um negócio chamado termômetro de mercúrio. É aquele metal que é líquido. Quando esquenta, ele sobe.
Se esse termômetro cai e teu filho bebe o mercúrio, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar contaminado. Mercúrio causa até câncer, de tanta complicação que ele traz, como um metal pesado. Você deve levá-lo para o hospital e você então vai fazer uma lavagem estomacal completa para tirar todo aquele mercúrio, toda aquela escória que está envenenando. O povo de Deus precisa de uma lavagem estomacal às vezes. É nojenta, é feia, ninguém quer ver. Às vezes em comunidade mesmo, como Daniel precisou orar, confessando os pecados de Israel, dizendo: Senhor, nós somos miseráveis, nós precisamos da tua graça. Às vezes individualmente, quando você decide pela graça de Deus confessar teus pecados tão sujos, e a liderança vai lidar com amor, mas também com força, com exortação. O problema é que enquanto essa escória estiver no bucho, enquanto esse mercúrio estiver pesando no bucho e no intestino, vai continuar te envenenando, vai continuar te enfraquecendo, vai continuar te deixando pálido, gerando doenças em você. E não precisa de muito mercúrio, não. Basta um pouquinho. Um pouquinho de mercúrio. Já basta para te envenenar. Os textos paralelos, ouça-os. São, por exemplo, 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de todo o coração. Pedro coloca o amor entre os cristãos como a ponta do processo de ter purificado o coração. E até óbvio, pensando na pureza sexual, de que é impossível te amar verdadeiramente como cristão se eu não tenho olhos puros. Se eu tenho olhos impuros, eu sempre vou ter segundas intenções. Então, o amor cristão, a comunhão cristã, ela pressupõe a pureza. Ela pressupõe que eu te amo como criatura de Deus e não como um pedaço de carne. Eu te vejo como alguém digno, não como alguém com quem eu tenho desejo. Isso pressupõe a comunhão cristã. E o outro texto, 1 João 3:3, e a si mesmo se purifica. Perceba a linguagem da purificação. Todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Esse talvez devesse ser o versículo central. Se você tem esperança em Deus, você vê a pureza dele. E se você vê a pureza dele, você se purifica. É a mesma ideia de Levítico e de 1 Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. É a imitação do discipulado que nós seguimos. Pureza é batalha constante. Existem batalhas perdidas no processo? Sim, mas a guerra continua, é arrependimento contínuo. Primeiro, então, lute a guerra de longo prazo. A guerra de longo prazo envolve perseverança, envolve disposição constante. Se você cai em algumas das batalhas diárias e individuais, eu quero te dizer que você não é definido por esses erros. Você não deve ouvir a voz de Satanás dizendo que você é um imoral porque você caiu uma vez. Agora, isso é uma verdade. Eu não posso te contar a história incompleta. Essa é uma parte da história. Você não é definido pelos teus erros e por tuas quedas pontuais. A outra parte da verdade é que mesmo as quedas pontuais, elas são muito sérias. A depender, inclusive, do nível da queda, precisa ser tratado publicamente. Então, é muito complicado equilibrar essa balança. Eu tenho percebido isso lendo mais de 20 livros sobre pureza sexual, mais de 15 sobre pornografia. Eu tenho percebido que cada autor vai para um lado ou para o outro. Alguns são muito submissos, alguns são muito amorosos, dizendo, olha, se você pecou, volte para Deus, tem perdão. Isso é uma verdade, mas eles enfatizam só isso. Outros são muito mais sérios, dizendo, teu pecado é sério diante de Deus, você precisa se arrepender e mudar e não voltar a pecar. Isso é uma verdade também. E o que eu tenho percebido é que a gente tem que juntar as duas coisas. Não é porque você tem perdão que você está livre para, às vezes, cair. Essa é a grande verdade. A grande verdade é que, antigamente, você, depois de 3 faltas na EBD, em todas as igrejas batistas regulares, você era reprovado, não era? Era um costume nosso. Então, algumas pessoas faltavam
2 vezes. Porque elas se sentiam no direito de faltar até o limite, para então depois voltar e não ser reprovado. Essa lógica nem se aplicava antes, e muito menos se aplica em relação ao pecado sexual. Então, se eu não sou definido pelos meus pecados, se eu não posso viver pecando, então às vezes não faz mal. Às vezes não faz mal. Faz muito mal. Faz muito mal. A verdade cristã é que você foi chamado à perfeição. Se você cair, você tem perdão, mas não caia. É assim que nós resumimos. Se você cair, você tem advogado diante de Deus, mas não caia, não. Evite. Porque se você intencionalmente usa o teu privilégio da graça para pecar, você já está demonstrando que não entendeu a graça. Não, Deus vai ser gracioso comigo. Paulo diz, de jeito nenhum. A graça nunca será motivo para pecar. Não seja cínico. Não use essas desculpas, sou humano, acontece. Parece que nós precisamos reensinar os crentes a como se arrepender. Sabe como é que se arrepende? Você não justifica o pecado. Quem te justifica é Deus. Pastor, é porque meu casamento estava complicado. E você não sabe conversar, não? E você não sabe pedir conselho, não? Teu casamento está complicado na área sexual e você vai apelar para o pecado para se satisfazer? Funciona assim a vida? Pastor, mas é porque ninguém entende a luta de um solteiro. Todo mundo entende porque todo mundo já foi solteiro algum dia. Então, você não é a pessoa mais sofredora do mundo, não. Todo mundo passa, ou passou, ou passará. Então, todo mundo tem lutas. Não justifique o teu pecado. Quando for confessar, diga, pequei. Como Davi disse, pequei contra ti, somente, Senhor. Estou errado. Eu não tenho que me defender. Apenas dizer que eu não farei mais. Pela graça de Deus, não farei mais. Que é nojento o que eu fiz. E pior de tudo, aquela desculpa da comparação. Fulano não caiu? E a igreja nem bateu tanto nele. Agora eu, pobre lascado, a igreja fica caindo em cima de mim. Esqueça isso. Pode ser que haja injustiça mesmo, mas não importa. Quando nós caímos diante do Senhor, nós devemos esquecer os outros e focar naquilo que fizemos. Sempre haverá essa dupla dinâmica no Novo Testamento. Você é perdoado, mas você não tem por isso o direito de cair quando quer, ou intencionalmente. É muito estranho. Muito estranho. Um cristão que decida, tal dia eu vou cair em tal pecado. Está de férias, ou está mais tranquilo, não vou dirigir, está longe de ceia do Senhor. Que loucura é essa? Pecado pré-planejado. Isso não pertence a uma cosmovisão cristã. A segunda verdade sobre a pureza é que a dinâmica dentro do povo de Deus, se a pureza é um campo de batalha individual, eu quero dizer que a pureza também é a dinâmica do povo de Deus. É a pureza que dita o ritmo da igreja, que dita o ritmo da família cristã. A dinâmica dentro da igreja é pautada pela pureza de coração. É por isso que a gente vai lá para as epístolas pastorais e você vai acompanhar alguns versículos comigo sobre um coração puro, sobre a exortação de Paulo para um pastor jovem, mas que se aplica a todos nós, como membros da igreja, e como essa pureza dita o nosso ritmo como comunidade. Vê comigo no início de 1 Timóteo, fazendo então uma sequência nos livros, o início de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu vou bem rápido, mas você vai conseguir me acompanhar porque está próximo, um versículo do outro. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Primeiro ele vai dizer por que essa exortação, essa admoestação foi feita. E assim nos diz, o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Eu estou escrevendo essa carta a Timóteo, não estou sendo guiado por desejos malignos, eu não quero impor minhas vontades sobre você, porque eu sou mais velho e você é mais novo, não. O motivo pelo qual estou escrevendo essa carta é o amor que eu tenho por você. Um amor que procede de um coração puro.
Eu fico imaginando por que Paulo colocou a ideia de pureza aqui. Ele poderia simplesmente dizer, porque eu te amo. Você é como um filho para mim, eu te amo. Alguns comentaristas dizem que talvez a ideia de um coração puro aqui é porque Paulo está querendo evitar qualquer conotação homossexual que havia na época. Havia na época, herdada da cultura grega, uma conexão muito grande entre professores homens e discípulos meninos, uma conexão que ia além do mentoreamento, uma conexão até sexual. Professores homens que abusavam de seus alunos meninos. Isso era muito comum na cultura grega e foi para a cultura romana. Então, talvez seja esse o motivo para Paulo dizer, olha, quem está me lendo não entenda mal, é de um coração puro. Não existe essa dinâmica sexual dentro do povo de Deus. Especialmente homossexual. Não existe. É um coração puro que ama você. E ele acrescenta um segundo elemento, uma boa consciência. Ele tem consciência plena e pura do que está fazendo. E uma fé sem hipocrisia, que é um tema constante. Depois passa para o capítulo 4, versículo 12. Agora nós temos algo relacionado ao ministério de Timóteo como alguém jovem, mas alguém que deve ser padrão também na pureza, no seu agir. O pastor sendo padrão na pureza, ditando o ritmo de toda a igreja ser pura também. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. A igreja deveria olhar para o pastor e perceber, olha como ele vê as pessoas, olha como ele conversa com as pessoas, olha como ele lida com as pessoas, olha como a sua esposa atesta a sua pureza sexual. Ele é um exemplo. E ser exemplo não coloca todo o peso da carga só sobre o pastor, mas sobre você também. Porque se o pastor deve ser exemplo, a igreja deve seguir o seu exemplo. E mesmo que haja na história e possa haver no futuro, que Deus nos livre, alguma queda desses pastores, nós temos o nosso supremo pastor que nunca pecou, que nunca olhou uma mulher com intenção impura, o nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo é importantíssimo na dinâmica da igreja, mas no dia que o exemplo falhe, nós temos uma firmeza no nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Ser exemplo na pureza. E eu penso que esse exemplo pastoral deve ir para os outros homens da igreja, para que sejam exemplos também para outros, para jovens, por exemplo. Agora vê comigo o capítulo 5, na próxima página, versículo 22. Diz assim, capítulo 5, versículo 22. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Aqui não é uma exortação conectada à outra. São 3 exortações de fato diferentes. A primeira delas é não tenha pressa para impor as mãos sobre ninguém. Pessoa que chega na igreja, diz eu sou crente, começa a se mostrar. Eu quero ir para o ministério. Aí o pastor já se empolga, o que é difícil ver alguém envolvido. Não, vamos aqui, vamos. E Paulo diz, não se apresse. Tenha paciência, porque quando você impõe a mão sobre alguém, você é responsável pelo que a pessoa fará, pelos escândalos que ela cometerá. Quando, por exemplo, um pastor me liga e diz, ei, tu conhece fulano, tu me indica ele para tal ministério, eu digo, peraí, deixa eu orar, deixa eu pensar bem direitinho, porque a indicação que eu dou de fulano pode destruir uma igreja. Então, eu tenho que pensar muito bem sobre o caráter de fulano, sobre quem ele é, sobre as provas que ele passou, para então poder indicar. Na maioria das vezes eu não indico. Não pela pessoa, mas pelo medo que eu tenho dos frutos, né, dessa indicação. Mas, além disso, nós temos a segunda exortação. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Se alguém pecou, que você não seja cúmplice. Para mim tem a ver aqui com politicagem na igreja. Com o pastor ser amigo de algumas pessoas e quando essas pessoas que são amigas do pastor caem, o pastor encoberta. Diz, não, deixa para lá, vamos resolver aqui entre nós. Agora, quando outros que não são amigos do pastor caem, então ele traz toda uma desgraça na vida dessas pessoas. Não seja cúmplice do pecado de
ninguém, deve ser imparcial, deve ser justo. Mas nós chegamos no ápice aqui, conserve-se puro. Se espera de um líder espiritual é que ele seja puro. Ou seja, que ele deseje uma coisa só. Que a sua vida seja guiada por um único desejo, instrumentalizada pela pureza. Em 2 Timóteo 2:22, eu vou ler para você, diz: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha a dinâmica aqui, o círculo fechando. Se o pastor deve fugir das paixões da mocidade, e aqui não entenda errado o texto, não é porque o pastor é moço que deve fugir das paixões da mocidade. A ideia não é essa. É que Paulo está chamando paixões da mocidade como um nome para paixões sexuais. Ou seja, um idoso da igreja deve ouvir essa própria exortação e segui-la. Você é idoso, então fuja das paixões da mocidade. As paixões da mocidade é um modo de falar sobre tentações sexuais. Paixões que caracterizam a juventude, mas podem ser de qualquer faixa etária. Fuja, siga a justiça, siga o amor, tudo isso para o pastor. Mas gira um entorno para a comunidade, dizendo: com os que de coração puro invocam o Senhor. A igreja também deve ter coração puro. Porque eu vou unir minha voz de pureza com a tua voz de pureza e nós vamos formar um coral. Eu vou unir meus olhos de pureza com os teus olhos de pureza e nós vamos ser farol nesse mundo. Algumas pessoas têm estudado o motivo pelo qual as igrejas cristãs não estão crescendo. Muitos missiólogos, antropólogos têm estudado com afinco por que é que o crescimento estagnou. Nem tanto no Brasil, mas em outros países. Por que é que a igreja não cresce? Pelo contrário, diminui. Eles estão pensando se as estratégias estão erradas, se a música não afeta mais os jovens, se os eventos não estão bem organizados. Mas talvez haja um motivo muito mais profundo para a igreja não crescer, para a igreja não fazer missão. Um motivo que devemos colocar sobre a mesa e analisar. Se uma igreja está imersa em pecado sexual, você acha que essa igreja prospera? Você acha que essa vida prospera? Se há um pecado oculto, é como esse mercúrio que está rasgando o intestino, adoecendo, enfraquecendo. Muitas vezes os movimentos de avivamento começam com a confissão e a libertação de pecados. Quando o povo deixa esse peso para lá, consegue correr mais. Quando o povo deixa o pecado para lá, consegue acelerar o processo. Talvez, não estou dando certeza. Quando você olha para a igreja, você vê a igreja como uma dinâmica de um local puro. Esse local aqui deveria ser um local seguro para os teus filhos. Seguro para a sexualidade dos teus filhos. Onde eles não seriam atacados em sua sexualidade. E onde eles seriam instruídos acerca de uma sexualidade sadia. É isso que deveria ser. Um local de estabilidade. Agora, minha pergunta para você é: você tem orado, primeiro, por sua pureza, pela pureza da tua família e pela pureza da igreja? Coloque isso no tópico das tuas orações, porque nós lemos no Salmo 51, uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. É uma oração extremamente urgente para hoje. Deus torna a tua igreja pura. Deus torna a minha família pura. Deus me torna puro. Eu quero desejar uma coisa só. Uma outra questão que eu quero compartilhar com vocês. Se você não tem, busque um mentor espiritual dentro da dinâmica da igreja. Busque ser discipulado, andar com alguém. No máximo que lhe seja superior, no mínimo que lhe seja igual, em termos de maturidade e de espiritualidade. Se você tem se unido a pessoas que são inferiores na tua espiritualidade, eu espero que você seja o mentor delas. Agora, quando dois cegos dão a mão, o que é que Jesus diz? Ambos cairão no abismo. Se fracos se unem com fracos, eles vão auxiliar um ao outro na sua fraqueza. Isso é muito comum entre jovens.
Jovens que confessam pecados a jovens, que estão piores, e dizem assim mesmo, cara. Tu caiu uma, eu caí foi 3. E aí pronto, a bagaceira está feita. Porque um vai apoiar o outro nos seus pecados. Às vezes acontece de que um desses jovens começa a crescer, começa a amadurecer, mas é raro. O processo correto deveria ser colocar-me em submissão a alguém que é superior a mim, em pureza, em testemunho. Nem sempre dá para adivinhar essas coisas, mas a gente percebe. Mas caso você não precise de um mentor espiritual hoje, porque Deus tem te abençoado, seja um mentor espiritual. Seja um mentor espiritual para ajudar alguém na batalha da pureza de Cristo. Eu quero falar a você, homem cristão, casado agora. Eu ouvi isso alguns anos atrás do pastor Mark Driscoll. Ele estava pregando lá em Gênesis e ele disse assim, presta atenção, homem. Eva pode ter sido bonita ou não, mas para Adão ela era gloriosa, pois era tudo o que ele conhecia. Na prática, ele não tinha um padrão de beleza com o qual comparar a sua noiva. Ela era seu único padrão de beleza. Na criação, vemos o padrão sábio de que, para todo homem, seu padrão de beleza não deve ser objetificado, mas deve ser simplesmente a sua esposa. O que Driscoll estava falando naquela pregação é que a beleza mais profunda de outro ser para o homem casado deve ser sempre a sua esposa. Talvez você diga, mas Adão não tinha com quem comparar, mas ali está estabelecido o padrão. Para ele, ela era única. O desejo sexual do marido cristão deve ser sempre direcionado para uma única pessoa, porque pureza é amar e desejar uma coisa só. E se você deseja uma coisa só, você exclui todas as outras. Todas as outras. Assim também para a mulher cristã. Assim também para o solteiro que está se preparando. Se você, jovem, que não está nem namorando, está com 10 contatinhos aí, que eu sei de alguns, falando com 10 ao mesmo tempo, saiba que você está em pecado. Ah, mas eu não estou namorando, pastor, não estou traindo. Mas você já está demonstrando um caráter de alguém que vai trair no futuro. Está conversando com uma pessoa cristã? Está orando com essa pessoa, seja lá o que você chama hoje, eu não sei mais o que é. Está em um diálogo, converse com uma pessoa só. Porque assim você já demonstra o caráter de alguém fiel. Agora está cheio de contatinhos, estranho. Meu irmão, casado ou não, se você precisa apagar conversas que teve com alguém, histórico do teu navegador, tem alguma coisa muito errada na tua vida. Se hoje o teu celular precisa ter algumas coisas apagadas para que outra pessoa entre e observe, tem alguma coisa muito errada. Um celular de um cristão deve ser um celular que não precise ter nada apagado. Qualquer um pode pegar aí. Pegue. Ah, não, deixa eu pegar. Não. Pode pegar. Eu não vou nem pegar aqui. E você apague só quando seu celular ficar cheio. Aí tudo bem. Mas se você tem coisas a esconder, tem alguma coisa muito errada acontecendo aí. E saiba que o teu pecado, aquilo que tu está escondendo, afeta a igreja. A igreja é afetada, sabendo ou não, do nosso pecado. Vou dizer teu, para não só acusar, né? Afeta a igreja, porque nós somos um corpo, nós somos um nós. Nunca é só você, nós somos um nós. Em último lugar, se a pureza é um campo de batalha constante, e a dinâmica comunitária da igreja é pautada pela pureza sexual também, eu encerro dizendo que a pureza nos dá uma visão correta sobre os bons dons de Deus. Pureza não é só negar coisas. Pureza não é só dizer não e carregar a cruz. Pureza também é aproveitar os bons dons de Deus que Ele nos deu. Vê comigo isso em Tito, passar algumas folhas, ainda nas pastorais, Tito capítulo 1, versículos 15 e 16. Tito capítulo 1, versículo 15
e 16. Nos diz a palavra de Deus no livro de Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Aqui nós temos algo estranho, porque, em geral, nós falamos que santidade é dizer não para algumas coisas. Agora, Paulo está falando para Tito que santidade é dizer sim para algumas coisas. Não é só negar, é afirmar. E que muitas vezes os incrédulos, os descrentes, parecem santos. Por quê? Para os impuros, tudo é impuro. E aqui Paulo está lidando com pessoas legalistas. Com pessoas que dizem, por exemplo, que os líderes cristãos não devem casar, porque o casamento é algo terrível. Na história da igreja, muitos usam o exemplo de Agostinho, que antes de convertido, vivia com uma prostituta, teve um filho com ela, a Deodato. E quando se converteu, de fato, Agostinho errou, porque ele não é perfeito. Ele entendeu que o sexo era uma coisa impura, por conta do seu histórico passado. E entendeu, em 1 Coríntios capítulo 7, de maneira errada, com uma interpretação errada, de que sexo não é coisa boa e que Deus não abençoa um casamento. Que é melhor ser solteiro do que ser casado. Ele errou. Errou completamente. Porque o que Paulo está dizendo para Tito é que aquilo que é puro, o puro reconhece. Os olhos do puro, que estão na contramão do mundo, conseguem reconhecer o que é puro da parte de Deus. Por isso que nessa série nós falamos sobre sexo, nós falamos sobre família, descanso, falaremos sobre dinheiro, que são coisas que em si não são pecaminosas, mas que se você deixar se levar pelo fluxo desse mundo, você vai corrompê-las. O teu descanso vai te afastar da igreja. O teu dinheiro vai te afastar das coisas boas de Deus e de aproveitar as coisas boas de Deus. A tua visão sexual corrompida hoje, jovem, pode destruir o teu casamento no futuro. Porque você vai poder começar a entender, sem querer, que sexo é coisa ruim. Que é pecaminoso, que é sujo, mas não é. Deus criou o sexo. Deus criou o desejo sexual no lugar certo, no momento certo. Ele é belo e ele é puro. O exemplo aqui é como um canal de águas. Nós temos nos Estados Unidos um delta de rios que quando eles transbordam, eles saem da sua trajetória normal e se espalham e fica um negócio feio. Sabe, eles não estão mais naquela profundidade. É um bocado de água espalhada. Parece o nosso desejo sexual desordenado, para vários lugares, sem organização, sem estrutura, sem um centro. Mas quando o desejo é bem ordenado, como numa cachoeira, dentro daquelas pedras, caindo para o lugar certo, é muito mais bonito do que algo espalhado, algo desordenado. Se Deus criou, é bom. Se usado para o bem, é bom. Se te leva a amar mais a Deus, é bom. Se você está em processo de conhecer alguém, se envolver sentimentalmente com alguém, eu quero te chamar a atenção acerca disso. Pode ser que você olhe para essa pessoa que você está se envolvendo e ela seja descrente. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que ela se diga crente, mas não tenha atitude de crente. E a outra possibilidade é que ela finja ser crente. Até muito bem, mas à medida que você conhece, você vai percebendo certos sintomas de que ela não parece ser o que ela é. Ela é estranha. Então, nessas três possibilidades, não arrisque. Se é descrente, de jeito nenhum. Se é alguém desviado, de jeito nenhum. E se é alguém que dá alguns sinais e sintomas de que finge ser o que não é, também não. Você arriscaria sua vida por conta de um sentimento passageiro? Você arriscaria um futuro divórcio, uma destruição da tua vida? Isso vai destruir a tua vida. E a grande questão é, esse relacionamento, que às vezes parece bom. Dia desses um jovem estava dizendo, mas pastor, ela disse que vai se converter.
E assim agora, você marca que não, vou me converter tal dia. Aí quer dizer que é pecado, pastor? É. Você quer que eu diga o quê? Eu não tenho uma resposta complicada para dar. A resposta é, sim, é pecado. E acabou a história. E se eu continuar? Você vai estar em pecado. Eu devo terminar? Sim. Não tem o que enrolar aqui. Vamos ver a história, vamos analisar. Não tem, porque o padrão é: a pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Ela tem beleza de Deus. Ela tem alguma coisa ali. Mas se aquele relacionamento te afasta de Deus, sempre será ruim. Mas não foi Deus que criou o sexo? Foi. Mas se usado da maneira errada e te afasta de Deus, não é bom. Deve te aproximar de Deus. Por isso que no casamento, com a pessoa cristã correta, vai te aproximar de Deus e não te afastar de Deus. Algumas coisas para nós lembrarmos aqui. Deus dá bons frutos. Esses frutos no mundo caído são difíceis de alcançar. Você ter um bom relacionamento hoje com uma pessoa cristã, está complicado. Está muito complicado. Eu vi essa frase esses dias. Quem casou, casou. Quem não casou, já era. Por que uma mulher falando isso? Porque não encontra homem crente, e quando encontra homem crente, é meio fraco. É meio sem atitude, sem vida. Quem casou, casou. Eu acho que não, acho que tem esperança ainda. Mas, por outro lado, se para o cristão é difícil, é complicado, na via do mundo, tudo é muito fácil. Alguém disse que a pornografia, ela tem 3 As. O primeiro A é acessível, tem um preço acessível, é fácil de adquirir. Segundo A, abertura, é fácil de achar em qualquer canto. E terceiro, A, anonimato, é fácil de se esconder. Eu tenho falado aqui muito de relacionamentos interpessoais, mas a grande ferida da igreja hoje, infelizmente, é a pornografia. Por conta desses 3 As. É fácil de achar, é fácil de comprar e é fácil de se esconder. Anonimato, abertura e acessibilidade. Diferente de anos anteriores, de décadas anteriores, que era difícil de achar, era vergonhoso comprar, era limitada as imagens naquela revista, era caro. Você chegava na banca de revista, todo mundo ia lhe ver ali pegando alguma coisa. Agora você pode esconder muito fácil. Anonimato. E é isso que os cristãos querem. Os cristãos que são impuros, eles querem servir a 2 senhores. No anonimato, fazer uma coisa, e na vida pública, fazer outra coisa. E para mim, a grande prova desses falsos cristãos hoje vai ser o anonimato. Não vão ser os escândalos. Na verdade, no advento da pornografia, estão caindo os escândalos sexuais. Porque um escândalo sexual, um adultério, é sempre complicado, é sempre vergonhoso. Se você pode ter algo mais fácil, geralmente você vai escolher aquilo que é mais fácil. Pesado, né, falar disso? Mas a gente precisa falar. No advento das coisas mais fáceis na área sexual, o que nós temos visto é uma diminuição do desejo sexual. É um processo que C.S. Lewis previu aqui no Cristianismo Puro e Simples, quando ele disse que a imoralidade sexual leva a um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menor. Cada vez mais você vai ter desejo à medida que consome pornografia, que vê pessoas de maneira impura, que conversa besteira, imoral com algumas pessoas, que curte algumas fotos no Instagram. Você vai ter cada vez mais necessidade e, em troca, vai receber cada vez menos prazer. Porque, como eu disse no início, tem uma explicação científica, teu cérebro é plástico. Quanto mais você estimulá-lo ao prazer, menos prazer ele vai ter. E você vai precisar de cada vez mais estímulos. Talvez você esteja em uma época biológica em que nada disso que eu estou falando está fazendo sentido. Mas aí ecoa de novo as palavras de Tomé Wilson no meu coração. Ele dizia assim: não existe nada mais sujo do que um coração de um velho. Lembra? Ele dizia: não existe nada mais sujo do que um coração de um velho. E eu digo porque eu sou velho. O coração de um velho
talvez não carregue a biologia do desejo, mas carrega muitos pensamentos impuros. É possível. Então essa é uma exortação para todo mundo, para todos nós. Que nós devemos ir na contramão do mundo e buscar a pureza sexual. Sabendo que a pureza nos leva a usufruir dos bons dons de Deus, no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa, que é uma dinâmica para dentro da igreja, um local de pureza e que é uma batalha constante. Se você está em pecado, volte. Você não é definido pelo seu pecado, mas você não deve ficar lá como um cristão. Eu postei isso hoje. Nunca será errado tornar-se um filho pródigo de volta para casa. Você acha que Deus vai te desprezar se você voltar para casa? Volte. Talvez você esteja aqui, mas esteja longe, porque está cedendo à impureza sexual. Nunca vai ser errado ser um filho pródigo. Pode ser vergonhoso, pode ser complicado. Dizer, eu estou errado, eu fui pelo caminho errado. Mas volte. Sempre será melhor voltar. Vamos fazer essa oração para que Deus dê pureza às nossas vidas, às nossas famílias, livre nossos filhos, nossos pequeninos da impureza sexual e dê a esta igreja pureza no Senhor Jesus. Pai Santo, faz-nos parecidos com Jesus, que sendo Deus, mas também sendo homem, viveu a santidade em sua inteireza. Viu pessoas como ovelhas que precisam de um pastor. Viu mulheres como mulheres necessitadas de cura, de salvação, e não como alvos do seu desejo. Resistiu às tentações, orou quando tentado, disse que a tua palavra é pão, é um pão que sustenta e não um pão de verdade. Faz-nos mais parecidos com Jesus, Pai. Pessoas puras, que veem a vida de maneira pura, que não têm segundas intenções no olhar, que não escondem, têm uma fé sem hipocrisia, têm um amor honesto. Ajuda-nos a ter essa pureza dentro da nossa igreja, Senhor. Livra-nos de todo mal. E se há pecado entre nós, que seja tratado, que seja trazido à luz, para que seja renovado pelo Teu Santo Espírito em santidade. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força para tirar essa escória de dentro de nós, expulsá-la, para que novamente experimentemos do Teu poder, para que experimentemos da Tua alegria, da alegria do Espírito, não da tristeza do Espírito em nós. Faz-nos avançar também, influenciando pessoas nessa pureza, sendo mentores, trazendo pessoas para perto, mostrando como a luta foi difícil, mas como podemos obter vitória em Cristo Jesus. Ó Deus, dá-nos pureza, dá-nos um amor exclusivo pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus.